Olá! Aqui estamos entre amigos mais uma vez. E como sempre, eu tenho sempre um amigo querido aqui. A pessoa de hoje tem tanta história, tanta, tanto aprendizado, tanta coisa para nos ensinar que vocês nem imaginam. Sabe quem está aqui comigo hoje? Fernando Peron, Exódia. querido. Legal, tô feliz de estar aqui com você. Obrigado, viu? Obrigada, mas muito obrigada, Peron. Faz tempo que a gente está te devendo este encontro, Imagina, deu certo hoje. porque você é uma pessoa que eu tenho muita curiosidade da tua história. Eu te acompanho há um bom tempo, mas a gente que se encontra em corredor, a gente não se Não dá conhece, tempo, né? a gente não troca informações, não é verdade? É, E hoje é o dia que eu quero saber tudo sobre você. pode perguntar. Posso perguntar? Então a gente sempre começa perguntando quando você descobriu que era artista. Olha, foi bem cedo, foi assim, bem criancinha que eu já tinha isso dentro de mim. Eu não falava muito para a família, mas eu falava, não, eu quero ser ator, especificamente ator, quero Jura? trabalhar com Mas a isso. partir de que você tinha esse desejo? Eu acho que misturava um pouco com as brincadeiras de infância, aquela coisa lúdica. Então eu já imaginava personagens, histórias. Mas você conhecia teatro? Você via essas. Você ia muito a Não, teatro? não ia. Quando criança, não. Era mais na minha cabeça, dentro de mim mesmo, Olha né? que Via fantástico. televisão, tal, mas de teatro eu só fui mais tarde. Mas eu tinha uma coisa, assim, vendo televisão também das novelas, né? Eu não assistia muito, mas o que eu via, eu tinha aquela coisa da interpretação, aquela vontade Aham, da interpretação, tanto a comédia quanto o drama, né? Tragédia, na criança, então já tinha aquela coisa de interpretar a tragédia e tal. E coisa muito cômica também com os colegas na escola, na rua. E aí eu falava, não, eu vou trabalhar com isso. Mas eu demorei bastante para falar para a família, porque eu falava, não adianta, não tinha nenhum artista na não família, tinha né? ninguém na Ninguém. família Pai, ligado a mãe, isso. 5 irmãos. Sou caçula de 5, né? Então tenho mais 2 irmãos, mais 2 irmãs, ninguém da área. Aham. E aí eu falava, não vai adiantar falar, mas não vai fazer outra coisa. Não, eu queria isso, né? Então só com 20 anos é que eu fui falar para a família. Olha Que que aí não tinha loucura! mais jeito, aí eu tinha que ir atrás, né? E aí fui fazer o Teatro Escola Macunaíma e aí Você começou. chegou a fazer teatro na escola, esse tipo de Fiz, coisa? eu fiz na sexta série com 12 anos, que a professora de português colocou para a gente fazer, todos os alunos, com exercício, Pluft Fantasminha, da Maria Clara Ai, minha Machado, paixão, minha grande frustração, viu? Eu queria ter loucura para ser o famosa, né, a Pluft, peça. nossa. E aí os grupinhos faziam as cenas e tinha que apresentar. E a maioria dos alunos ficava sem jeito, porque não tinha jeito para aquilo. Um ou outro tinha um pouco, era mais extrovertido, mas a maioria não tinha jeito. E eu já tinha aquela vocação. Eu levava até uma série que eu lembro que eu levava o texto para casa, decorava sozinho, fechado no quarto. Para mim, aquilo já era um E trabalho. você fazia com o que personagem no Eu esqueci o Pluft? nome dele, mas era um dos bêbados. Sempre, Um dos sabe? piratas. Um Isso, dos que viviam piratas. bêbados, né? Aham, aham. E eu lembro que a gente ia se apresentar nas classes. Nossa, o pessoal chorava de rir quando eu entrava, porque eu fazia a maior bagunça, né? Parecia que estava bêbado mesmo, tinha 12 anos. E aí, no final, eles escolheram, de todas as turmas, os melhores. Aí foi escolhido o melhor daquele personagem. Olha aí. E aí foi que começou. Então, mas eu tive essa experiência na escola, né? E depois, só quando eu fui fazer o Teatro Escola Macunaíma. Nunca mais você fez Não, nada. porque aí depois teve, essa foi sexta série, sétima, oitava, depois foi o colegial, não E teve não nada. tinha nada disso na Não, não tinha. escola. No ano seguinte, com 13 anos, que eu fiz também, me chamaram para ser o orador Da da turma. turma do Centro Cívico. Ah. Então eu ia lá me apresentar, falar no palco, né? Ir nas classes. E foi só isso, mas de teatro mesmo só foi depois mesmo, né? Que coisa, não? É, Quer dizer, realmente uma profissão de alma, né? de alma. Aí eu vi que meus irmãos começaram a ver que era uma coisa séria, minha mãe, né?
e viram que realmente, desde pequenas, começaram a associar que tinha Aham, isso. Mas é aham. claro, pai e mãe ficavam preocupados, mas é uma área difícil, a gente Vai sabe. viver do quê esse Pois menino? Vai é, trabalhar onde? pois é, tem isso. Mas é quando ela viu que realmente era uma coisa que eu queria mesmo, aí ela apoiou, né? E aí eu fui, o Teatro Escola Macunaíma, só fiz, já estava com 20 anos, né? Inclusive porque eu ainda não tinha um trabalho de me sustentar, então quem me pagou foi meu irmão. E você nunca pensou em fazer uma outra faculdade? Nunca teve nenhum outro projeto Não, de assim, vida? eu gosto de muitas coisas que eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Hã. Desde os 15 anos eu leio muito, assim, vários livros ao mesmo tempo. Então, claro que a gente pode ter várias vocações. Sim. Quando eu tinha 15 anos, eu também fiz um exame com psicólogo no colégio, que era para teste vocacional. Aham. Mas não era por escrito o teste, eram aulas que você tinha para chegar onde a sua maior vocação. E para mim deu duas coisas: ator em primeiro lugar e psicólogo no segundo. É que a gente é meio, né? É, a gente é meio. E vários colegas falam isso para mim. Você tem um jeito psicólogo, sem saber dessa história, né? Aham, aham. Então, e por estudar bastante também, porque o ator tem que estudar a alma humana, né? A gente Exato, estuda a si mesmo e a alma exato. humana. Então, tem tudo a ver, né? Tá ligado? Mas eu não quis fazer uma faculdade porque, como eu gostava muito de estudar sobre vários temas, eu queria usar meu tempo para isso. Olha que Então, coisa. eu estudava seriamente. Eu lembro que eu estudava os livros que tinha em casa. Quando acabaram todos, eu fui para a biblioteca pública. Então, eu estudei várias áreas do conhecimento. E até hoje eu faço isso, né? E aí, eu falei, eu não quero tirar o meu tempo disso para uma faculdade. Ator, eu posso conseguir o DRT de outra maneira. Aham, Então, aí aham, que eu fui aham. para o Teatro Escola Macunaíma, mas eu não concluí. Não deu para terminar, né? E eu acabei tirando o meu DRT depois pelo Sindicato dos Artistas, aquela banca, Aquela banca. sozinho. Eu fui. Aham. Eu lembro que a parte teórica, você tem que fazer a teórica primeiro e depois o É, tem a prático. prova, né? E a prova teórica eu fui sem. De cabeça, porque eu estudava muito sobre teatro, inclusive, né? Uhum, Então eu falei, uhum. eu não vou estudar tudo. Eles dão uma apostila. Eu falei, parte eu conheço, eu vou escrever da minha cabeça, né? E aí passei. Aí fiz a parte prática Em que também, ano você fez a banca? 95. Noventa e O cinco. Teatro Escola Macunaíma eu fiz 92, 93 e parei. Uma Então, em curiosidade. 95 eu estava no sindicato ainda. Você estava? Eu estava É? cuidando da banca Olha ainda. que legal. É. Eu lembro que os jurados tinham cinco, acho que cinco jurados. Um era diretor, outro era fonoaudióloga, outro era expressão corporal. A fono geralmente era a Eudósia, a Cunha. Ah, eu li um livro dela já, eu É, sei quem é. geralmente era a Eudósia. E eu lembro que A tinha, Aide Bittencourt, que coordenava a banca na época. e eu lembro que tinha uma atriz da Globo, meu Deus, vou lembrar o nome dela. Uma dos jurados era ela, porque tinha por escrito ali, né? Eu tenho Aham. até hoje os documentos que cada um dava uma nota, né? Maria Isabel de Lisandra, Ah, ela era uma Maria das juradas. Isabel. E aí eu passei e tirei da RT assim, né? Uma curiosidade que eu ia falar, sabe quem estava na minha classe de dubladores no Macunaíma? A tua classe de De atores. atores. Só que eles continuaram, eram módulos de 6 meses, né? Aham, Então aham. no primeiro eles não estavam, eu encontrei eles depois. Adriano e Marcelo Pissardini, os dubladores. Olha que barato! Você foi É, colega do, colega dos deles. Pissardines. E aí eu saí, eles continuaram e encontrei eles depois, alguns anos depois na dublagem. Dois grandes atores, Ótimos, hein? ótimos Gente, dubladores dois grandes também. atores. É. E eles começaram a dublar antes de mim, né? Então, quando eu entrei, eles já estavam. Aham. E aí, então, aí até hoje, né? E também tive uma aula, sabe com quem? Uma que dava aula lá? A Tânia Gaidage, olha Dava só. aula no De expressão Macunaíma? corporal ela dava aula. Sério? Eu Mas não nunca era, soube. não era a minha turma, mas teve um dia que faltou a professora, ela me deu uma aula para minha turma, né? Olha que incrível. Linda, Tânia. É E, verdade. e só essa aula que eu tive com ela, aí alguns anos depois eu também Encontrou com encontrei na ela nos dublagem. estúdios. É, E legal. você chegou. Como é que foi? Você entrou no Macunaíma, ah, e a tua primeira experiência com teatro, como é que foi isso? Quando você teve a O, primeira peça a fazer, o né? primeiro módulo não tinha apresentação, eram aulas só de interpretação, de expressão corporal, mas ali eu já pude colocar em movimento, né, A tua toda. vontade. E eu lembro que lá já começou a despontar forte, né, essa questão, Uhum. inclusive para o drama e para a tragédia, é engraçado, né?
Lembro de várias cenas que eu participava, que era tudo improviso na hora, não tinha Uhum, texto uhum, ainda, isso foi uhum. depois. E ali começou a realmente, eu vi que comecei a trazer de dentro a questão da interpretação mesmo. E depois, nos outros módulos, tiveram apresentações. Inclusive, a Adriana já estava, né? O Marcelo, eu acho que ele estava em outro módulo, no primeiro módulo, mas eu lembro que as apresentações que a gente apresentou, Nelson Rodrigues, eram cenas, né? Uhum. A Adriana estava, mas ela não fez Nelson Rodrigues, ela fez Leila Assunção. Acho Sim. uma cena da Leila Assunção, se não me engano. Não estou lembrando agora. Eu E tenho como foi até para hoje. você essa experiência de verdadeiramente ser ator, Aí, chegando ali? nossa, é curioso, né? Porque tanto nos ensaios quanto na apresentação, a gente sente dentro, né, o negócio. A gente vê que a gente sabe que está sob controle mental, aquilo lá é uma cena que está sob controle, vamos dizer. Eu fazia a cena da Boca de Ouro, da peça do Nelson Rodrigues, que era um salafrário, o É, personagem, aham, o aham. Leleco, ele, né, brigava com a mulher, era... Se não me engano, o Boca de Ouro foi o teste que o Hermes escolheu para fazer, para entrar na EAD, Ah, na é? Escola de Arte Uma cena ele Dramática, escolheu uma do... cena do Boca de Olha Ouro. só, que É. legal. Então, e aí essa montagem chamava Raízes Expostas e eram várias cenas de várias peças de Nelson Rodrigues, duplas, e algumas cenas da Leila Assunção. E aí eu fiz a do Boca de Ouro com uma atriz contracenando comigo, né? E aí realmente era uma coisa pesada, assim, né? Eu tinha 21 anos, né? Mas você veja que o personagem era muito mais velho do que eu. Sim, Mas sim. a gente já colocava essa carga dramática ali no personagem, né? A gente já descobriu o peso da idade, o É, peso porque do. quando vem de dentro É. a coisa, né? E eu lembro muito bem das apresentações, porque a gente era dentro do teatro Escola Macunaíma, num pequeno teatro que tinha lá. Uhum, uhum. E ali a coisa já, a E gente teus pais sentia. foram te ver? Meu pai não foi, que era meio desligado disso, ele acabou não indo, mas minha mãe foi, meus irmãos, alguns E tio, como é que primo. foi a reação da família ao te Ah, ver? eles realmente eles é engraçado, as pessoas não falam muito, mas causa um certo estranhamento, porque como que você faz aquilo, né? Porque uma coisa somos nós como Sim, pessoa, né? A gente sim, tem a nossa sim. personalidade e as pessoas às vezes ficam até meio com medo de ver uma Gente, você é aquilo? coisa, falam, não sou Esse eu, lado eu não conhecia. não sou eu o personagem. Mas tem isso, né? A gente percebe que as pessoas sentem o É, impacto do é negócio. verdade. É E o verdade. público em geral. E quando a gente está em cena, a gente também sente silenciosamente aquele A vai e volta da resposta do emoção, a público é, resposta do público, o silêncio, né? é. Ou o aplauso, ou O riso, isso. Então, aí eu realmente vi que era aquilo. era aquilo. Depois, você disse que não terminou, mas você fez mais um ano ainda, depois dessa Eu fiz um ano e meio mais um experiência. pouco, Ah, que não era suficiente para se formar, né? e o que que foi que você fez mais Aí em no teatro? seguida, eu fui morar um tempo perto de Campinas, que meus pais mudaram para lá. Então, eu morei lá um tempinho e fiz rádio como locutor de rádio, FM, duas rádios, a Rádio Cultura FM de Campinas e uma rádio menor na cidade próxima, Jaguariúna, e fiz teatro em Campinas também. Fui atrás, né? Eu falei, Aham, não vou ficar aham. parado aqui. Aí eu comecei a entrar em contato com teatros de Campinas e falar, tem algum grupo ensaiando aí que eu queria trabalhar, né? E aí, não, até que um falou, tem um grupo aqui. Aí o diretor me chamou, fez um teste, falou, gostou e me chamou. Aí eu fiz dois espetáculos ali, Grupos amadores. era amador ainda. Eu estava tirando da RT nessa época. Aham, O diretor era profissional, mas tinha alguns que eu acho que não tinha, alguns tinham DRT, outros não, né? aham, aham. Companhia Arte Viva em Busca do Ser, direção do Caíto Prado. E aí a gente fez alguns espetáculos, fiz infantil, fiz um Shakespeare, Os Cavaleiros de Verona. Comecei a ensaiar uma outra peça também como protagonista, mas aí não acabou não saindo. Eu voltei para São Paulo e comecei a dublar. Chegou assim, já começou a dublar? É, Como é que foi na isso? verdade eu pensava que a dublagem seria mais uma atividade que eu queria fazer. Eu não pensei que ia se tornar a minha atividade principal, né? Aham.
E aí eu fui atrás, do nada também, sem conhecer ninguém. Como você conseguiu entrar no estúdio, menino? Como foi Então, isso? eu ligava e perguntava, eu posso ir? Aí o pessoal geralmente falava que tinha que ensaiar muito, ensaiar, tinha que assistir muito. Aham, aham. E eu assisti, mas eu não muito. Eu Qual não, foi o primeiro estúdio que você entrou para fazer o estágio? primeiro que eu fiquei, que eu entrei para assistir foi a BKS. Ali era a Neide Pavani que estava Aham, dirigindo. aham. E aí quem estava. Mas eu fiquei pouco tempo, eu assisti algumas vezes só. Depois eu já comecei a trabalhar. Quem estava ensaiando, eu lembro, era a Marli Bortoleto. Ah, E direção, eu não lembro quem estava. Mas era o Luiz Antônio Lobu e ela dublava naquela época, isso foi em 94 para 95, mas eu comecei a dublar em 95. A dupla ficava no microfone sim, junto sim, ainda, sim, né? Eles sim. estavam fazendo uma novela. E eu lembro que eu assisti algumas vezes. Depois eu fui na Alamo. O seu Michael me chamou para conversar na sala dele, né? Como ele Uhum. fazia geralmente com os novatos. E lembro que ele perguntou para mim, por que dublagem? Com aquele sotaque inglês, né? E aí a gente conversou. Falei, não, é uma coisa que eu quero fazer, eu sei que eu posso, eu sei que é difícil, eu sabia que era difícil, né? Mas eu falei, eu quero ser colocado para trabalhar para ver, né, o que o pessoal, os diretores acham. E aí eu comecei, fui na Centauro também, que era na Alameda Santos, que ficava naquele prédio na Alameda Santos, Aham, aham. e comecei a me apresentar para os diretores, né? E você sabe, no começo o pessoal já eles dão atenção, Você foi mas bem recebido? fui bem recebido. Mas assim, até começar um pouco a me chamar, demorou um pouquinho, porque as pessoas duvidam, né? Claro, Claro, eu não não tinha sabem, não experiência, sabem quem você é, mas né? eu lembro que as primeiros. Para escalar, Isso, porque tem um custo, né? A exato, escala tem um custo do seu horário, tem o custo do técnico, tem o custo do exato. estúdio. Mas eu fui aguardando, mas não demorou muito, não. Eu assisti algumas coisas, eu lembro que eu ficava com a Thelma Lúcia algumas vezes, né? Lá na época eu dirigia a Thelma Lúcia, Drauzio, o Drauzio Oliveira, a Patrícia Scalvi, o Flávio Dias, o Leonardo Camilo, o Cássio Romero, a Angélica Santos teve uma época que também ela dirigiu lá. E eu assistia um pouco e eu ia te falava, assistir nos vários é, estúdios, você alguns, acompanhava vários é, diretores. não muitos, eu ficava um pouco em alguns. Uhum. Mas aí começaram a me escalar. Na BKS começou a me chamar. A Dublavídeo foi a primeira escala que eu tive, foi na Dublavídeo, primeira de todas. E o que foi? Você lembra o que Foi você Dragon fez? Slayer, era um desenho animado, direção do Marcelo Coutinho, que já não está mais aqui Marcelo entre nós. Coutinho, que saudade! É, Pessoa tão linda. de um doce, né? É. E era um vozerio, tava eu, acho que a Raquel Marinho, a Ritinha Almeida, Silvio Giraldi. Tem que ver lá que eu tenho anotado até hoje, mas eu acho que era esse grupo. E eu lembro que a primeira fala era um vozerio, mas tinha um personagem meu, e o Marcelo falou: faz aquele. Você vai fazer aquele. Era um guerreiro, né? Aham. Que levantava a mão e falava: Força! Bem alto. Aí eu fui certinho ali, falei: legal. Ele gostou, aí começaram a me chamar. Que legal. A Gilmara Sanches demorou um tempinho, mas começou depois a me chamar. Depois eu Na fiquei Centauro na também, Centauro. né? A escala com o Marcelo Coutinho foi na Dublavídeo. A Aham. Centauro, ela demorou um pouquinho, mas depois a gente ficou muito amigo, eu e a Gilmara. Aí eu lembro que a Patrícia Scalvi, o Cássio Romero e o Leonardo Camilo começaram a me fazer para pequenas coisas, né? Aham. Aham. Para ver como é que você tá. Claro. Eu lembro uma vez que a Patrícia falou para mim: você tá pronto para dublar. Só não te dou esse papel porque você já tá escalado esse papel, né? Aí fui indo, mas a gente sabe que tem as dificuldades naturais, né? Tem Claro. personagens mais difíceis. Cada personagem é novo, é outra experiência, Sim, né? sim. E não pode achar que a gente vai começar e vai fazer tudo, né? A gente sabe que é difícil. Mas quando a gente põe a alma da interpretação na coisa e também o papel é adequado que você Com pode mostrar, certeza. a Fica coisa simples, né? Fica então. simples. E aí foi indo. Outros diretores já demoraram mais para me chamar, porque até todo mundo te conhecer, né? Demora. Mas aí a Sigma começou a me chamar também, que era um apartamento perto da Alamo. O Jorge Barcelos começou a me chamar. Era ali no conjunto, ele conseguiu botar o estúdio dentro do conjunto residencial, né? É verdade, era um conjunto Ali não residencial. tinha, não podia ter uma empresa. Depois mudou de endereço algumas vezes. E ali dirigia a Denise Simoneto, ela começou a me dirigir também. Aí eu comecei a ir em todos os estúdios, né? E aí
Sabe que outro dia eu tenho tudo registrado, por incrível que pareça, né? Um dia eu resolvi contar quantos diretores diferentes me dirigiram esses anos todos. Sabe quantos? Hum. Eu e quem mais ou menos tem o meu tempo é a mesma coisa, né? 230 diretores de dublagem Diferentes? diferentes. Uau! Uai, De A a Z, de Adna Cruz a Zódia Pereira. Eu pus em ordem alfabética e falei, meu Deus, eu não achei que era tanto. É muita gente, né? gente, na verdade, hoje, inclusive, tem mais diretor do que ator, né? Agora tem mais ainda. Na época não tinham tantos, né? É. Mas assim, de todos esses anos, foi E tudo isso. desses diretores, teve alguém que te marcou com o cuidado com o teu trabalho, buscando um resultado melhor? Tem vários, né? Tem vários bem Como é que foi cuidadosos. assim que você se sentiu confortável? Conta É, pra gente uma experiência. a gente vê que nesses 230, você vê que cada um é de um jeito, é Claro, natural, né? claro. Então, acho que a grande coisa do dublador e do ator em geral é você se abrir para a direção. Então, eu procuro fazer isso, né? Respeitar a direção. Às vezes a gente sabe que não concorda com uma coisa ou outra, mas falar com jeito, né? Aham. E às vezes, ao contrário, o que o diretor te fala te dá uma possibilidade de aperfeiçoar o Sim, trabalho. porque a princípio o diretor assistiu o filme. A Isso. gente espera que É, isso tenha é. acontecido, o que nem sempre é Então ele fato. sabe mais do que você Ele sobre. deveria saber mais do que você sobre o É personagem. isso. Então, eu sempre respeito o diretor. Mesmo que às vezes a gente não concorde, você fala, mas você não acha que pode ser assim, aqui? E às vezes é o contrário, o diretor me fala uma coisa que não, sozinho eu não percebi. Aham, Então ele aham. melhora meu trabalho, né? Então, É uma equipe, né? Eu acho que na dublagem, você trabalhar como jogar junto com o diretor, o o ator e o técnico, técnico, essa exatamente, equipe é uma é o que equipe. dá o resultado do teu O trabalho. técnico muitas vezes também ajuda a Te gente, dá, né? exato. Tecnicamente é você ter Aham. um desempenho melhor ou não cometer um erro que comprometeria. Então, eu lembro de muitas experiências. E aí eu lembro também de alguns, eu posso citar aqui, eu lembro que o Cássio Romero, no começo, ele tem esse jeitão brincalhão e tudo, mas eu vi a seriedade dele no Ele é muito estúdio, sério quando ele é né? verdade. Quando ele me dirigia na Centauro e também depois na Alamo ele me dirigiu. Eu lembro o cuidado que ele tinha com a coisa. Às vezes tinha alguém falando, atrapalhando, ele falava, vamos fazer silêncio para o colega ensaiar e falar. Então eu via aquele cuidado que ele tinha, né? E muitos outros. Alguns, inclusive, te tiram alguma interpretação que, às vezes, de um jeito dele, às vezes meio criticando no sentido, não, mas Te faz assim, provocando, vai, né? isso. Mas é o jeito Aham. daquele diretor. Alguma vez esse jeito daquele diretor te inibiu, te criou um desafio maior? Você teve uma resistência maior para realizar teu trabalho? Porque às vezes acontece Às vezes de você acontece. encontrar uma pessoa que É, te tolhe, né, ao invés de te isso. estimular. Acontece também, né? Eu me lembro que algumas vezes eu ia com medo para alguns estúdios. Tem isso, tem isso. E até quando eu dirigi, eu procuro lembrar disso, nos estúdios que eu dirigi, né? Depois de 14 anos de dublagem, eu me tornei diretor, então já faz desde 2009 que eu dirigi em várias casas. Sempre procurar deixar o dublador à vontade, Qual a principalmente primeira iniciante. casa que você dirigiu? A primeira foi a Tempo Filmes, em 2009, eu fiquei 2 anos ali. Depois eu dirigi um tempo na, na Clone, não muito, alguma coisa na Clone. Na Tempo você dirigia, eles têm um trabalho maior com realities, né? Tinha É realities, desafiante, né? muito rápido, né? Você tem que estar muito atento, tem muito texto, muita gente. E tinha outros programas mais tranquilos, documentários e tal. Uhum. Aí depois da Tempo, um pouquinho na Centauro, dirigi na Marshmallow também, acho que 2 anos. Dirigi na Centauro, eu falei? Sim? Centauro, Clone, Marshmallow, Tempo Filmes. Dirigi na Vox Mundi um certo tempo, uns 2 anos também. E na Unidub foi a última, em 2013. Puxa, que legal, você tem uma boa experiência É, de direção. E qual foi o teu desafio na direção? ah, olha, Quando você sentou na cadeira de diretor a primeira vez e entrou o primeiro dublador para você dirigir, era um dublador de mais tempo de carreira que você?
Era um dublador que estava chegando junto com quem era? Assim, não precisa dizer o nome. Eu lembro que a primeira escala que eu dirigi, na verdade, foi um narrador de um programa, acho que era sobre natureza. Então, Aham. aquelas horas foram com ele. Mas depois já começaram os dubladores. O primeiro dublador mesmo eu não lembro. Mas eu lembro que eu fiquei muito à vontade para dirigir. Eu fiquei muito à vontade mesmo, assim. A questão, acho que a direção é você administrar o conjunto, né? Você tem que administrar o Aham. tempo, o Aham. texto, você está Aham. muito atento com o texto, a sincronia, a interpretação do ator, o técnico, que cada um é diferente do outro, você Aham. se entrosar com o técnico, né? A produção também, que a gente está É sempre em contato, gerenciar aquele projeto ali, gerenciar. né? Mas isso eu também, é claro, tinha momentos mais difíceis, assim, em geral, nas casas, que algumas que eram mais, o tempo era mais apertado e tal. Como diretor, você sempre assistia ao trabalho? Nem todas as casas fazem isso, A- né, de assistir o Alguns eu trabalho. assistia. Você escalava, não? Eu cheguei a escalar muito pouco. Eu até gostava que não tinha tanto esse trabalho a mais, né? Aham, Que por um aham. lado é uma vantagem que você pode pôr os colegas que você gosta, mas Não, por e outro, você pode pensar o ator pensar. que vai ali naquele E às lugar, vezes em né? algumas casas eu via que talvez aquele dublador para personagens importantes, eu cheguei a dirigir alguns filmes importantes, de diretores importantes, né? Que às vezes eu percebia que aquele dublador não fosse tão adequado para aquele papel. Acontece, Uhum. né? Sim, E tinha alguns que claro, eram ótimos, claro, alguns que você claro, falava, nossa, claro. ficou perfeito, né? Mas eu não escalava. Então a gente Aham, tinha que aceitar. Eu dava claro. sugestões às vezes, Aham, né? aham. Mas e você também administrar dublador que atrasa. Aí é um problema, né? Esse Porque é um grande problema, né? Isso não pode acontecer, né? não pode acontecer. A Eu nossa, costumo dizer, quando eu dou aula nos cursos do Brasil, que pontualidade em dublagem é chegar 15 minutos antes. exato, é. Porque você chega, você vai beber água, você nunca entra direto no estúdio. E se você atrasa a tua gravação, você está atrasando o próximo colega, É uma bola de é uma neve. bola de neve absurda, é um desrespeito. A gente tolera, sabe que às vezes acontece, é um problema real que o colega teve, mas tem aqueles que a gente sabe que realmente tem a Que o prática, problema real dele é e esse. a gente sabe que isso já eu acho que já é uma atitude não profissional, né? Que um profissional mesmo, como você falou, tem que chegar um É, pouco antes. eu, de modo geral, se o dublador como é que, repetente, se ele costuma fazer isso, eu evito trabalhar com ele. Já Não acho aconteceu, justo com os demais profissionais. exatamente, com o técnico, com todo mundo que, né? Exato, E exato. depois a gente vira uma Depois o bola de neve. custo que isso Exato. significa também, Eu né? já cheguei a falar depois na produção de uma casa que tinha um dublador que fazia isso muito. Falava, olha, ele está pedindo para não ser escalado. Uhum, Porque não uhum. adianta ter a voz bonita, interpretar. Se a Com pessoa faz isso, ele certeza, não é um bom profissional. com E certeza, outra, com você vê que certeza. não é verdade que teve um problema. Ele faz isso sempre. Eu falei, não Aham. escala mais. Eu tinha que falar, É né? desrespeito, né? E quantos colegas que chegam em dia estão precisando trabalhar, né? E são bons Exatamente, também. Mas exatamente. assim, você tinha perguntado sobre os diretores, realmente tem aqueles que tiram da gente coisas boas, Exato, né? E exato. alguns eu acho que acabam tolhendo, acontece. É verdade, é Mas é verdade. tudo questão de Mas administração. você teve alguma experiência desafiante, assim, não precisa, né, sem Sim, nomes, sim. que você estava fazendo o trabalho e de repente você começou a se sentir acuado no estúdio Já aconteceu, sim, porque pelo comportamento do. já aconteceu. Mas assim, eu percebo que quando a gente procura manter a calma e o respeito, a própria pessoa que está naquele Ele movimento, começa a desmontar, ela né? começa a desmontar. E eu Aham. também compreendo uma coisa: o ser humano é o jeito daquele diretor que para ele acha que está fazendo corretamente assim. Mas, né, respeito é bom e. Mas de desrespeitar, sim, não. Teve coisas que eu acho que não precisava fazer Aham, e que não aham. era o método correto. Como tem diretores de teatro que às vezes Sim, meio que quer espancar o ator para tirar coisas que eu acho claro, que não precisa, com né? Tem certeza, outras maneiras de você falar firme, não precisa com ser doce o certeza. tempo todo, mas de outra maneira, que você Aham. consegue tirar mais. Porque o que acontece? Eu já vi isso com colegas sendo dirigidos e eu do lado, né? Uhum, E vendo que uhum. a pessoa começou a errar mais por causa do diretor. Sim, sim, porque se a pessoa tem um processo de baixa autoestima, por exemplo, ela É, entra nessa loucura, né?
então, mas aí a gente vai administrando. E eu sempre procuro ver assim, o que que eu posso aprender com a experiência. Não é só artística e É técnica, humana, é né? humana, né? Aham. Porque sempre tem isso por detrás. E aí, isso que é legal, porque igual na vida, às vezes você convive na família, inclusive, ou pessoas próximas, com pessoas que você nem tem tanta afinidade de alma. Mas não quer dizer que você tem que ficar distante daquela pessoa ou que você tem que Claro, ter um sentimento negativo. Você com certeza. administra, né? É, você tem uma experiência além da dublagem. Você tem um conhecimento, uma postura filosófica, uma, eu não sei se seria uma, uma religião, não acho que seja, eu acho que é mais uma postura filosófica perante a vida, que te ajuda a te dar este comportamento. Quando você descobriu que você poderia olhar para as pessoas e ver além delas? Então, isso desde muito cedo também. Claro que quando criança a gente não compreende ainda muita coisa, né? Está se formando, embora traga de outros tempos, de encarnações passadas, que é um processo natural da evolução, né? Muitas pessoas acreditam que a reencarnação é uma crença religiosa, quando na verdade é uma lei da natureza. Mas aí vai longe, a gente tem que estudar bastante, né? Então eu já tinha isso desde muito cedo, e aí também muito cedo eu comecei a estudar em geral, religiões em geral, filosofia, li muito sobre filosofia, sobre Foi todas uma as áreas. curiosidade tua ou havia dentro da tua família um olhar diferente para a religião? A tua família, qual era a religião base da tua família? Eles Então, tinham? cada um de um jeito, ninguém espírita. Então, meu pai era ateu, né? Ótima pessoa, Aham. trabalhador, mas ele tinha isso já, O tradição. meu pai dizia que era ateu, graças a Deus. Porque no fundo não existe. Tem a pessoa que tem um conceito errado sobre Deus ou sobre a espiritualidade aí. Mas ok. Aí minha mãe ela era da Congregação Cristã do Brasil. Aham, aquela igreja cinza. Isso. Mas não sempre. Depois, acho que eu era pequenininho que ela começou, né? Que é uma religião muito bonita também. Ela me levava quando eu era pequeno, eu ia. Ah, e meus irmãos também, cada um de um jeito. Os dois mais velhos não têm nenhuma, não foram para este lado, né? Ah, E e você começou a tua vida espiritual indo por onde? lendo bastante, estudando bastante. Frequentando algum espaço? Sim, comecei a ir numa casa espírita a primeira vez com 16 anos. Com 17 eu li o Livro dos Espíritos do Kardec, a principal obra do Allan Kardec, que é um pedagogo francês, né, que Uhum. codificou a doutrina espírita, as obras do Chico Xavier, e não parei mais. Mas durante muitos anos eu li sobre tudo. Li inclusive sobre ateísmo, filosofia pura, né, desde os Uhum. clássicos. Eu fui lendo muito sempre, né? Fora teatro, artes em geral, literatura nacional, estrangeira, variei muito mesmo a leitura. E aí eu fui encontrando na doutrina espírita a resposta mais profunda sobre tudo. Porque o que eu queria era o lado racional, as explicações racionais. Eu não fui Você por queria entender. entender. Então, fui conhecendo todas essas vertentes filosóficas e religiosas e fui depois ao mesmo tempo que isso eu fui me especializando na doutrina espírita, porque ali eu encontrei resposta. Uhum, E uhum, até hoje não parei de estudar. uhum. Então, sempre tive costume de ler assim 4, 5 livros ao mesmo tempo, até hoje, ou Mas mais. quando você diz, seriam livros mediúnicos, seriam livros filosóficos, que tipo de Todos, literatura? falando só da doutrina espírita, ela é muito rica, é uma das literaturas mais ricas que existem, né? Então, tem os livros filosóficos, tem os doutrinários, tem livros os romances históricos, tem livros filosóficos mais científicos. A variedade é muito grande. Tem livros mais voltados para a psicologia, que na verdade toda a doutrina espírita é uma psicologia muito profunda, né? Então, nossa, quanto mais eu estudava, mais descobria e aí buscava outros autores e fui, E não paro. encontrar esse caminho facilitou a sua relação com o próximo? Sem dúvida, né?
primeiro a gente precisa entender dentro de nós, né? Que também significa entender o ser humano de modo geral, que a gente é humano. Então, aquela busca interna do autoconhecimento e que só pode fazer um sentido justamente no contato com outras pessoas, né? Que é o intercâmbio Uhum, social uhum. e fraterno com as outras pessoas. Então, isso continuo descobrindo, porque a gente leva muitas vidas. Uma só não dá tempo da gente Quando aprender. você encontra uma pessoa muito desafiante na tua frente e com a qual você tem que lidar, porque você vai trabalhar com essa pessoa, qual o primeiro impulso do teu coração em relação a esta pessoa? Primeiro, o respeito, de saber que, seja como for, a pessoa diferente de mim ou mais próxima da minha personalidade, digamos assim, com mais afinidade, que é um espírito de evolução como eu, como nós todos. Então, não importa a condição da pessoa, até quando a gente vê, às vezes, reportagem na televisão das pessoas, né, que cometem crimes graves, Aham, claro, aquilo tem que ser punido, aquilo tem que, uhum, a pessoa tem que buscar a consciência daquilo e a sua reforma interior. uhum, Mas, sabe, entendendo o processo reencarnatório que todos vamos evoluir, a gente vê naquela pessoa não só aquele momento que ela é naquele momento, mas o que ela foi antes uhum. e o que ela O- será E depois o que levou àquele e o momento, que né? levou, né? Então, que é sempre a partir do livre-arbítrio. Claro, não existe assim, não, eu fiz isso de errado porque eu fui induzido. Uhum. Somos induzidos muitas vezes, Sempre temos mas escolhas. temos a escolha. Aham, Então não existe a fatalidade do mal, existe a fatalidade do bem. Então, só que tem o livre-arbítrio no meio, aham, porque senão Deus seria um tirano que impõe tudo para nós. Tem que ser assim, como algumas religiões colocam, que está equivocado. Não, nós vamos descobrir. Só que como as leis universais elas são perfeitas, ou seja, elas são matemáticas, não adianta duvidar. É a mesma coisa de se eu pegar uma coisa assim, soltar, e vai cair, é uma lei da gravidade. uhum, Não adianta falar eu não acredito. aham. As leis universais são iguais. Elas funcionam. Agora, para entender, a gente precisa estudar, porque senão duvida. Também tem uma coisa, em geral, é meio cômico duvidar, é meio cômodo duvidar. Aham. Porque se eu duvido, eu falo que nada disso existe, eu não preciso fazer nada para mudar. Então, muita da descrença ou do ateísmo, embora a gente tenha que respeitar, porque é um direito, né? Também é uma espécie de fuga psicológica e emocional para não ter que lidar com Uhum. aquele contexto de leis que valem para Você todos. levantou uma coisa que eu fico me perguntando. Então, quando você diz que o ateu é uma forma de não lidar com a espiritualidade, então tudo bem, mas você já encontrou ateus, ateus hoje, né? Claro, Por enquanto, ou agora, é, ah, com a alma mais iluminada do que alguns que batem no sem peito e dúvida, dizem, eu creio. exatamente, porque tem de tudo, né? Também a religiosidade em si não é atestado de perfeição para ninguém. Aham, A aham, pessoa pode pôr aquela capa de espiritualizado ou religioso como uma aham, forma também de mostrar eu sou melhor que você, aham, entendeu? Eu sou aham, superior, eu não me aham. misturo, ou julgar tudo e qualquer coisa também está Eu errado. fico me perguntando se de repente alguns ateus, não sei, são tão espiritualizados que conseguem se manter distante das religiões, de um modo geral, levando o melhor, Sim, sem dúvida, entendeu? porque veja, o que vale, conheço várias pessoas, eu não vou dizer nem ateu, eu vou dizer uma pessoa não ligada a uma religião, digamos Uhum, assim, uhum, né? Ou que ela tem uma formação intelectual mais clássica, vamos dizer assim, ou voltada muito para um ambiente universitário que também está ligado à espiritualidade, mas alguns acabam confundindo, indo por uma coisa muito positivista no sentido aham, oposto à espiritualidade, o que na verdade é um equívoco, porque está tudo integrado. Mas o que acontece? Alguns têm essa formação e ficou nessa formação, não se movimentou no sentido de aham, estudar a aham, espiritualidade. aham, Porém, eles têm uma espiritualidade. Eu aham. conheço pessoas que são Sim, ótimas claro que tem, pessoas. né? E outra pessoa tem ética, ela tem uma ética, Exato, ela faz o bem. exato, Eu exato. conheço, poderia citar aqui várias pessoas que
não querem saber da Aham, questão de falar de Deus nem nada, mas são pessoas tão boas, efetivamente, com que você vê certeza. que é óbvio que elas estão num patamar superior àqueles religiosos muito que às vezes em público Aos, a, ah, como os falsos profetas, né? Como diria é, Jesus, né? é. E muitos falam assim, não, não quero a religião, que a religião já fez as cruzadas e matou muita gente. Não foi a religião, foram os religiosos que Exato. Por distorceram a aqueles religião. homens, né? Aqueles. É. Então você veja que, e outra, com o tempo eles vão acertar as contas com isso, que volta, reencarna em outra posição, outro país, outro corpo, e uma hora Você, aprende. você também é autor. Você Hum. não é apenas um ator. Você é autor. Os teus são 2 livros, se não me engano, que Com meu você nome na capa publicou. são dois e mais uns dois que eu participo Tá. dentro. E esses livros são sobre o quê? O primeiro desses chama é, Um Passo Além, que eu escrevi junto com Carlos Bacelli. Carlos Bacelli é o médium, divulgador espírita, e é o principal biógrafo de Chico Xavier. E o Carlos Bacelli tem mais de 200 obras publicadas, né? Ele é um autor profícuo, de uma variedade muito grande também da literatura dele espírita, palestrante, filantropo, tem um trabalho social muito grande lá em Uberaba. Publicou 10 livros junto com Chico Xavier, né? Teve esse privilégio e muito próximo a Chico Xavier. E eu também estudei muito a obra do Bacelli e do Chico. E aí eu fiz esse trabalho, uma coletânea de textos do Bacelli, de 50 livros diferentes, 50 textos. A segunda parte do livro e a primeira parte do livro eu escrevi falando sobre o trabalho do Bacelli, né? Que Uhum, não é só, uhum. não é biográfico, é um estudo sobre a obra dele e, portanto, sobre a doutrina espírita. E o segundo livro também eu fiz com ele, que foi lançado, chama Allan Kardec e Chico Xavier, Identidade e Missão, que é sobre o fato do Chico ser a reencarnação de Kardec. Ele foi a reencarnação de Allan Kardec, que nem todos na doutrina espírita pensam assim, mas ali tem todo um embasamento do motivo por que tem todos os estudos que mostram a partir da obra do Bacelli. Você falando agora, eu não sabia desta corrente que dizia que o Chico era a encarnação do Kardec, mas eu conheci uma pessoa que se apresenta publicamente como a encarnação do Kardec. Tem vários. Eu conheço um, é autor, A gente, inclusive. acho que sei quem é, não precisa dizer. Não, ele é meu conterrâneo, inclusive. Uhum, sei, eu sei. Pois é, mas sempre apareceram, né? Ele, inclusive, até parece Fisicamente parece, fisicamente, né? parece. Ele Eu já até. li um livro dele, inclusive, há muitos É. anos. Mas assim, independente do que as Tem pessoas outras encarnações do apareceram Kardec? vários, É. apareceram. Mas assim, tudo é uma questão de estudo, né? Porque não adianta eu dizer é ou não é. Para a pessoa ter aquela convicção com base em fatos e um estudo comparativo da personalidade, da vida, do trabalho, da obra de um e do outro, tem que estudar bastante. E é o que a maioria não faz. Então, espíritas eu estou falando. Tem muitos Uhum, espíritas, uhum. inclusive, que dão palestra, escrevem livro, e você vê que às vezes não tem esse cuidado. Então, para pesquisar e escrever a respeito disso, eu li tudo o que há a favor e tudo contra. Eu não fui falando assim, né? É, Você acha que toda obra de Kardec dá para bater o martelo que está tudo perfeito? a gente tem que passar pelo crivo da razão, como ele próprio diz, né? Aham. Então, E da ali, época em que ele viveu, em que ele escreveu, sim, é, da cultura da daquela cultura. época? Agora, a gente vê que o Kardec ele foi muito preparado para fazer aquele trabalho. Ele era um pedagogo, um intelectual, né? Muito preparadíssimo, poliglota, professor, né? E de várias matérias e tal. E quando ele foi pesquisar os fenômenos espíritas, ele já estava com 50 anos de idade. E em 15 anos, ele desencarnou com 65, ele produziu uma obra, assim, Nossa, não vamos muito dizer pouco tempo, muito né? pouco tempo, e assim, sozinho, com caneta tinteiro, sem luz elétrica, sem computador, e produziu o Pentateuco, que são as 5 obras principais, e 15 anos da Revista Espírita, que ele publicava de janeiro a dezembro, que está aí para quem quiser estudar, que eu digo que são irretocáveis, do ponto de vista literário e do conteúdo mesmo, porque você vê que a mente dele estava preparadíssima para produzir aquele material.
veja, quando eu falo irretocável, tudo tem que ser passado pelo crivo da razão. A gente tem que estudar. Não é para se estudar igual uma Bíblia, tá lá, tá assim. Não. O Acho que próprio. a própria Bíblia também deve ser estudada assim. Exatamente. A gente tem que passar pelo. Senão vira uma seita, não pode ser. O própria doutrina espírita e o Kardec falam isso, né? Você tem que raciocinar. Então, por exemplo, a revista espírita. Então, quando você diz você tem que raciocinar, você abre para uma crítica a alguns trabalhos do Sem, Kardec. sem dúvida, é para ser tudo para ser criticado no sentido da crítica Sim, mesmo, né? Porque tem sim, muitos que fazem o claro. contrário, criticam, atacando e Aham, sem ter estudado. aham. Mas aí então você vê que a motivação é outra da pessoa, ela quer Claro, claro, destruir. claro. Existe? Não, tem que ser criticado no sentido de analisado. A revista Espírita, por exemplo, que a maioria dos espíritas não leu. Eu lembro que eu levei 2 anos e meio para ler de ponta a ponta. É uma faculdade, né? Fora os estudos paralelos. Você veja que ali era um laboratório de estudo. As 5 obras básicas dele, que são que foram publicadas, que é chamado Pentateuco, ali é a base da doutrina. A codificação está ali, né? São, Mas tem o livro dos o livro dos Espíritos. Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E tem alguns paralelos, que é o Espiritismo e tal, mas os 5 principais são esses. E a Revista Espírita era um laboratório. Uhum. Então, Kardec estudava obras que saíam, estudava críticas que eram endereçadas a ele, e era riquíssima, é riquíssima a Revista Espírita. Ou seja, ele usou aquilo como um laboratório, e ele dizia ali em muitos momentos: o que tem aqui não é uma verdade absoluta, é uma pesquisa. Estão pesquisando. E estão esperando que no futuro venham outros autores que Eu já vi continuem. algumas críticas a Kardec, Uhum, sobre de nível social, né? uhum. Coisas tipo posturas racistas. Sim, isso veio à tona há um tempo atrás, foi muito debatido, né? Ah, Para isso, inclusive, tem o site que eu faço, que é o Saber e Mudar. Você pode pôr aí, saber e mudar? www.saberimudar.com.br, que é um trabalho de divulgação do conteúdo espírita e não só espírita. Eu ponho lá literatura em geral, filosofia, provérbio, eu ponho tudo, mas a grande maioria das obras é da doutrina espírita. E tem uma parte do site que chama Procura Lá, que é grandes temas, Ah, que tem mais de 50. Então fala lá sobre aborto, eutanásia, drogas, uhum, uhum, família. uhum. E um deles é sobre espiritismo versus racismo, Ok. que eu coloquei ali vários textos de várias obras explicando essa crítica que fizeram a Sim. Kardec. Não vai dar tempo de expor Não, aqui, claro, claro, mas é por isso que eu claro. coloquei ali, que é para as pessoas, antes de pensarem errado, estudarem lá e ver, porque tem um sentido histórico do que estava escrito lá, né? Uhum, uhum. Mas jamais que Kardec foi racista, muito ao contrário, porque se a doutrina mostra que a gente reencarna branco, preto, rico, Sim, pobre, homem, pois mulher, é, era um é o contrassenso, né? oposto ao racismo, É, né? Mas, segundo alguns termos que foram usados na época, que tinham a ver, inclusive, com a ciência da época, claro. então isso que causou esse equívoco de interpretação para quem lê, né? Mas ali naquele link no site está bem explicado para quem Olha quiser. que É, legal, muito bom, muito bom. E voltando à tua profissão, quer dizer, uhum, então este aprendizado todo em relação ao ser humano, em relação a saber que cada um está no momento espiritual, está no momento do seu crescimento, é como a gente vê uma criança, um adolescente, um idoso, cada um tem o seu momento, o seu tempo, e é assim que você deve olhar as pessoas, é, provavelmente, é, né? Se são homens, mulheres, isso não faz muita diferença, mas tem uma diferença que a própria biologia, sim, e uma né, influência tem. traz. E então, juntando tudo isso, e você está há 20 anos na dublagem? Na dublagem, Não, eu tô completando esse ano 30 anos. 30. Eu estou fazendo a conta de cabeça, 30 anos. Quando você entrou na dublagem, você já era espírita. Já faz tempo, desde os 15 para 16 anos. Como foi a tua relação pessoal
Porque por mais conhecimento que se tivesse, tem sempre o nosso lado emocional, né? Sim, sim, a A gente. gente tem o lado da gente, o sentir, o doer, mesmo Sim, que você pare depois, muitas vezes depois, é. você diz, puxa vida, não era bem assim? Porque às vezes naquele momento, como é que foi a tua relação com este mundo? Porque a dublagem é um mundo que eu vejo muito egóico. O artista em geral, né? É, É. mas como a dublagem é um mundo pequeno, Uhum. né? Como foi a tua relação com isso? Trazendo esse teu conhecimento espiritual, às vezes que você se rebelou contra isso, às vezes que você foi para casa Por causa de algum rezando. trabalho que aconteceu. É, É, eu sempre enxerguei, encarei as coisas como sempre um aprendizado e uma coisa para a gente administrar de dentro para fora. Às vezes a gente tem que entrar em contato com as outras colegas, quando tem uma proximidade, para para ter um intercâmbio de aprendizado, porque às vezes não adianta a gente se fechar só em nós e falar, não, eu tenho que aprender comigo. Mas às vezes você tem um dever de amizade, inclusive, sim. de falar com o colega, em particular, né? Sempre. Aham. Então teve momentos que eu procurei Você fazer teve isso. essas experiências Tive, e tive. foram bem recebidas? Agora, sim, com pessoas que eu tinha uma certa abertura, né? Porque eu sempre respeito muito. Se a pessoa é fechada e não quer e não me dá aquele espaço, eu não invado o espaço dela. Aham, Eu faço aham, oração para ela, mentalização. Isso independente de qualquer coisa. Isso eu faço mesmo, porque eu sei que chega lá, né? aham. Mas alguns colegas dão abertura. Então ali tem vários amigos na dublagem, de conversar bastante mesmo, né? Ter uma amizade mesmo. E aí ela também desabafa sobre as questões que existem no meio, ou na vida, ou na questão, ou questão familiar, ou espiritual. Isso até hoje, tem muita gente no Você sabe meio. que uma época eu fiz uma experiência muito louca, né? É, Porque às vezes, sentia que as pessoas reagiam comigo diferente do que eu imaginava que eu era, sei, sei. né? A resposta era inadequada para a minha percepção em relação ao que eu achava que eu estava oferecendo. E aí um dia eu saí no meio da dublagem, imagina, perguntando a cada um: escuta, o que você acha de mim? Não, você é uma pessoa legal. Não, não, o que você não gosta em mim? Isso no começo da carreira ou depois? Olha, não foi no começo, não. Já Foi no tinha uma. meio. Já tinha um tempo, conhecia bastante gente. Assustei muita gente. Tinha gente que olhava para mim e saía correndo. Quando você dirigindo ou você. Não, não, Ah, na em geral. rua. É? Tomando no ônibus, ali na recepção, porque naquele tempo a gente ficava muito junto, né? Aham. Tinha sempre muita gente por perto. Ou estava todo mundo na recepção da Álamo, né? É, Sempre é. tinha. E era meio assustador, achavam que eu estava ficando pirada. Mas eu queria saber o que que as pessoas Qual a tinham. percepção sobre você? Exato, e principalmente o que que desagradava elas. Aonde, o que que eu fazia que de alguma forma elas. Foi bem desafiante, mas eu tive uma experiência, você falou nela há pouco tempo, com a Thelma, que foi É, muito legal. Dentro do ônibus, a gente estava indo para o SBT, que a gente ia dublar lá. nos anos 80 isso, É, né? nem sei. No ônibus, as duas, e aí eu fiz essa pergunta para ela. E Ela aí? primeiro tomou um susto. Eu digo, não, eu quero saber o que que você não gosta em mim? E ela começou a conversar, a falar. Então ela lembrou de uma atitude que eu tinha tido em algum momento e que ela guardou e que, sabe, foi muito legal, Que foi ótimo. tão transformador, tão Não é enriquecedor. legal a gente ter um amigo para poder se abrir, Nossa né? Senhora, eu acho isso maravilhoso, mas as pessoas têm muito medo, Tem, né, tem. disso. Mas você sabe que, assim, em particular, as pessoas se abrem mais quando elas sentem, né? Teve vários colegas que me procuram até hoje, assim, para falar de coisas pessoais, de problemas, de desafios. E eu respeito muito, porque eu nunca falo nada da pessoa para outra. Fica Aham. só igual Claro, com ela. É como se fosse claro, um claro, psicólogo claro. mesmo. E aí, e aí a pessoa sente confiança, porque ela sabe que pode falar. Aham.
E eu também tenho amigos que eu falo, né, a respeito. Sim, a gente precisa trocar, né? Precisamos, porque senão fica só aquela coisa dura, o formal do oi, tudo bem, abraça. Não, E a gente você não tem o retorno, não tem o porque você retorno. né? E isso que você fez é bem bacana, por quê? Porque isso você está buscando o que você pode melhorar, Exato, essa né? era a minha busca. E é o que a gente está fazendo aqui, para melhorar. Às vezes, o que a gente acha que está fazendo, a outra pessoa não percebe ou ela tem outra visão. Então, eu falo assim, pode falar, o que que você acha? Não gostou? Já aconteceu na dublagem também, que eu não percebi que a pessoa ficou chateada com uma coisa que Uhum. um Porque às momento, vezes você fala uma coisa na correria, que seja inadequada, mas é, que às vezes você nem sabe, porque a pessoa tem uma história em cima daquilo, exatamente, ela tem uma né. história de vida. Exato. E aí eu fiquei chateado comigo, que eu falei, eu não percebi, como é que pode? Eu estou tão tomando cuidado para não Aham, magoar é ninguém. verdade, é E aquilo que o verdade. colega me falou, Foi essa a minha minha, conversa com a Thelma foi exatamente é, isso, quando eu pude explicar para ela o contexto daquilo que ela guardou é, de uma imagem que não era exato. real. E às vezes a gente se equivoca também em relação a outra pessoa. Não tem colegas que a gente vê durante anos, ou um vizinho, Você vai criando a imagens, gente né. cria toda uma história na cabeça, você não É, sabe a história da pessoa. exato, Às vezes não é aquilo. Já aconteceu muitas vezes também que durante anos a gente tem uma percepção de um colega que não tinha amizade, e depois que você começa a conversar, exato. fala, Você puxa, não é descobre um nada ser daquilo. humano incrível, né. Exatamente. É muito desafiante julgar pessoas. E é meio vicioso, né? A gente É, está quer mal dizer, acostumado às vezes esse julgamento tem um julgamento coletivo que é muito perigoso, também, também. né. Às vezes, assim, alguém, solta alguma coisa sobre A alguém, outra aumenta, e aí, de repente, aquela pessoa vira é, e não tem defesa. não tem, Quer dizer, é tão desafiante julgar as pessoas. Você é, não conhece as suas histórias, de onde veio, por quê. Não é mais exato. fácil você chegar perto da pessoa e dizer: "Olha, não gostei daquela tua É. atitude", Ou sabe? ver o que a outra Ou pessoa, que não é ouvir. inimigo, fala sobre ela, Pois é, né? exato. Muita gente É me tão fala, mais simples você é, viver, né? às vezes tem pessoas, colegas também falam, não é por mal, mas falam assim, ah, tal pessoa aconteceu tal, e você soube o que aconteceu. Aí eu sempre penso, eu falo Vira assim, um monstro, às vezes eu né? falo assim, ah, deve ser verdade, mas será que não tem a versão dela? Não Qual tem um será? outro lado? Qual será a versão Exato, dela? exato. Lembro de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, um texto que eu pus lá no projeto Saber e Mudar, que ele tem vários itens assim. A maior coisa, a coisa mais importante, o amor. ah, e vários itens. E num deles está escrito assim: a coisa mais fácil, ela responde, equivocar-se. Não é Uau! maravilhoso isso? Uau! Equivocar-se. Então, a nossa percepção, por mais treinada, estudada, pode falhar. Porque a nossa percepção está baseada na nossa história. É, E quando eu encontro histórias parecidas, eu começo a fazer um tricô, né, fazer uma para chegar no que rede você quer. para chegar no que eu quero. E no final eu posso pôr quantos de nós não fomos queimados na fogueira É, por convicções de grupos grandes de pessoas. uhum, é. É muito desafiante isso. Pois é, por isso que a relação humana é um universo mais do que o universo com as estrelas e o cosmo todo, porque é bem complexo a gente aprender a lidar, né? Por isso que não dá tempo uma vida só. É, mas que vale a pena a gente pensar 2 vezes Sem antes dúvida. de apontar para o outro, É, né. é melhor a gente, Quantas vezes o meu comportamento não gerou coisas. às vezes a gente também causa aquele desconforto sem perceber de um tempo atrás que a gente não Foi registrou. o que aconteceu na minha história, né. Então, tem tudo isso e a gente precisa ter esse cuidado todo, né? Porque tem coisas que a gente não estava lá para saber, por exemplo, Exato, né? exatamente. E aí você me conta uma história, e como foi você que me contou, eu saio para Reproduzir. frente, porque eu confio em você. Mas até que ponto a sua É história exatamente como foi. é o que E às foi? vezes a gente aquela história, conta um conto e aumenta um ponto. Normalmente, né. Aí até chegar em alguém, como que a gente vai É, saber como vai chegar essa história em alguém, né? exato. Não que você mentiu, não é Sim, isso, sim. as pessoas: "Não, você não acredita em mim". Não, não foi isso que eu disse, É que é do ser humano isso, né. né? É que a sua história é a sua história, é a sua É, percepção.
Tem alguns amigos também me contaram coisas assim do pessoal falar sobre mim, assim, não por mal, assim, falar entre eles, mas será que eu sou bem reservado? Mas eu não tenho segredo da minha vida com os amigos, não tenho segredo. E aí, alguns amigos até dou risada, porque aí vem contar o que a pessoa achou, isso que aconteceu há 20 anos atrás, e que soube, ouviu ou achou. Eu falo, Disseram meu que. Deus, não tem nada a ver. Isso daí eu dou risada, falar, mas é assim, eu acho que eu também agi assim em algum momento com Claro, alguém sem claro, perceber, né? claro. Nós somos gente, É, né? estamos aqui para aprender. Pois é. Nossa, Fernando, foi muito bom bater Também papo com você. gostei. Que pena que só levamos tanto tempo para bater Nossa senhora, papo. não, 30 mas anos, rendeu. Fernando! Mas rendeu, foi legal. 30 anos, puxa Pois é, vida, que mestre que você é. Muito imagina, eu tô obrigada. aprendendo. Muito obrigada por esse papo. Tenho certeza que vocês aprenderam muito com o Fernando hoje. E vai lá no site deles, Saber e Mudar. Procura. É muito bom a gente saber para mudar. É isso aí. Sempre tenho que mudar. Sempre, Sempre tenho que sempre mudar, estamos né? aqui para isso. Sempre podemos fazer diferente. Na verdade, aquilo que a gente faz 500 vezes a mesma coisa. Ah, mas eu sempre fiz. Experimenta fazer de outro jeito. Exatamente, tem Vai, muitos. vai que das vezes é melhor, não é verdade? É isso aí. Querido, muito obrigada. Foi Obrigado, viu? muito bom ter você Também aqui. adorei. Foi muito bom. Tem alguma coisa que você queira dizer para o seu público? Porque hoje você. A gente nem entrou na tua vida profissional, mas isso você fala em É. todas as entrevistas que você vai. Você deve ter personagens famosos e teu público sabe disso. O que você diria para quem está nos assistindo sobre a nossa profissão, sobre a vida, sobre o que você quiser? Que tudo é um universo de descobrimento que a gente tem que administrar sem aflição, sem precipitação, sem afobação, mas também sem acomodação, né? A gente tem muito para descobrir, para aprender e para tirar de dentro de nós, não só para nós, para a nossa construção de personalidade ou da nossa carreira como artista, mas para distribuir de alguma maneira, porque estamos aqui para isso, para distribuir, para captar e para distribuir, para multiplicar dentro do possível, dentro das nossas limitações, né? Porque a vida aqui na Terra é muito passageira. A gente pode viver 100 anos, é bastante ótimo, mas é passageiro. Daqui a pouco a gente foi e não vai acabar, não. O corpo acaba, mas o espírito não, sempre evolui. É, gente, é isso aí. Vai lá no Saber e Mudar e começa a mudar alguma coisa para melhor. Diante dessa fala do Fernando, até a próxima.